vamos pensar na importância da educação cristã, vendo como Deuteronômio 6, a partir do versículo 7, nos ajuda a compreender a necessidade de integrar a verdadeira fé a todas as áreas da vida. Vamos olhar novamente para o texto de Deuteronômio 6? Vamos lá, por favor. Deuteronômio 6, a partir do versículo 6 até o versículo 9. Estas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais das tuas portas. Deuteronômio 6 oferece algumas aplicações importantes que precisam ser consideradas, irmãos. A primeira delas é que a ordem de Deus, nessa passagem da Escritura, não dá aos pais a opção de colocar seus filhos em algum lugar que ensine qualquer forma de educação que coloque Deus de lado ou que não tenha Deus como prioridade. Então, a ordem de Deus em Deuteronômio 6, e essa é uma pergunta que nós precisamos fazer, nessa passagem da Escritura e em outras passagens também, dá aos pais a escolha de colocar seus filhos em uma instituição pública ou privada que não tenha Deus por principal razão, motivo, objetivo da sua glória? A resposta é absolutamente não. A Escritura não nos dá essa opção. A Escritura não nos dá argumentos ou apontamentos para que eu tome esse caminho. E a primeira razão é a seguinte: essa passagem de Deuteronômio 6, ela descarta o uso das escolas particulares ou públicas, porque esta passagem exige que os pais eduquem os seus filhos de acordo com a educação genuinamente cristã. Exige que os pais eduquem os seus filhos segundo a verdadeira fé, que integra Cristo em cada área da nossa vida. Ou seja, cada assunto debaixo do sol, matemática, geografia, economia, arte, literatura, ciência, agricultura, política, etc., deve ser ensinado sob uma perspectiva cristã distintiva. Ou seja, Cristo é Senhor de tudo e todos. Essa é uma máxima importantíssima. Deuteronômio 6, 6 em diante, então, diz aos pais de forma muito clara que em cada parte de cada dia e em todo lugar deve-se discutir sobre o Senhor e suas obras. O que isso quer dizer? Se Deus exige que nós conversemos a respeito da Bíblia em nossas casas, que haja discussão teológica entre nós e nossos filhos, falando das grandezas de Deus, e também no jardim, ou no parque, no supermercado, ou no carro, ou até mesmo caminhando na rua, certamente ele também exige que Deus e seus caminhos estejam presentes em muitas e muitas horas que gastamos na educação para os nossos filhos. Isso exige, então, que nós consideremos a seriedade e a importância da educação cristã para os nossos filhos. Deuteronômio 6 simplesmente assume, meus irmãos, que não há nenhuma área da vida que seja neutra ou puramente secular. Porém, as escolas seculares, elas têm uma política clara, distinta, e por vezes nós é que fazemos vistas grossas a isso. As escolas seculares, elas colocam Deus de lado, Cristo e as Escrituras fora das salas de aula. Essa é a verdade. Basta citar exemplos que vemos de filhos, de pais crentes, que sofrem abusos psicológicos, que são zombados em sala de aula, que são ridicularizados por seus professores ateus, simplesmente quando pedem a palavra e manifestam sua opinião. Ou quando falam a respeito de Deus e seus professores dizem: aqui nós não falamos sobre religião. Então, a verdade é essa. Escolas seculares têm a distinta política de deixar Deus, Cristo e as Escrituras fora da sala de aula. Escolas que separam Deus e Cristo da sala de aula são escolas fundadas sob a crença anticristã, ateísta.
tais escolas não são projetadas para promover obediência a Cristo e a sua palavra, mas para produzir submissão ao Estado. Há um livro que é um clássico, trata desse assunto, do Gary Knopf. Quem governa as escolas, controla as escolas, governa o mundo. Quem controla as escolas, governa o mundo. Gary Knopf vai citar, por exemplo, o caso em que Adolf Hitler assume o governo e ele é eleito democraticamente na Alemanha, na primeira metade do século XX, e quando ele assume, ele implementa a educação nazista nas escolas, e ele não fez isso sem confrontação. Ele vai citar um relato histórico em que um dos políticos críticos da visão nazista de Adolf Hitler, então o desafiou e tentou combatê-lo, e ele já era um senhor de idade. Hitler simplesmente respondeu: você está velho, você está para morrer, enquanto isso eu tenho seus filhos comigo. Se referindo aos jovens alemães, eu tenho eles aqui, eu tenho as escolas e eu as controlo. E ele assim conseguiu formar toda uma mentalidade em uma juventude nazista, socialista. Então, o que isso nos ensina, meus irmãos? Que toda a educação que coloca Deus, Cristo e sua palavra para fora da sala de aula vai implementar, então, uma outra devoção, ou um outro tipo de religião, ou um outro tipo de submissão a um falso Deus. Nesse caso, nós temos um esforço de produzir no coração dos filhos uma submissão ao Estado. O Estado, então, se transforma num verdadeiro Deus. O Estado é visto como aquele que é o único que pode nos dar comida, saúde, segurança, é o único que pode nos dar lazer, é o único que pode nos educar. Esse é um grande risco. O apóstolo Paulo concorda com o ensino de Deuteronômio. Nós vimos isso quando ele fala para os pais que criem ou conduzam seus filhos no treinamento, na paideia do Senhor, na admoestação da parte de Deus. Então, esse processo inteiro de treinamento de uma criança no pacto deve ser no Senhor, nunca longe dele. Não posso educar o meu filho, não posso educar as crianças da igreja, sendo um pai cristão, tendo o Senhor fora de tudo isso. Pois a Escritura mesmo diz, eu preciso fazer tudo isso no Senhor. Então, assim como cada raio de luz aponta para o sol, cada minúscula parte do treinamento, disciplina, educação e conhecimento devem convergir em total devoção e obediência a Jesus Cristo. Segundo Deuteronômio 6, o propósito e objetivo da educação é amar e obedecer a Deus. Então, os pais não treinam seus filhos simplesmente para ganhar dinheiro, mas para que sejam fiéis ao pacto de Deus. Esse é um princípio muito importante. O mandamento central da Bíblia é amar a Deus de todo o coração. Deuteronômio 6:5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, de todo o teu entendimento. E essa é, irmãos, a razão principal porque a teologia deve permanecer em todos os nossos assuntos. Porque eu não posso tratar de nenhuma área do conhecimento sem que a teologia não esteja presente. Qualquer sistema educacional que não tenha o amor a Deus por meio de Jesus Cristo como principal objetivo, ele é anticristão e implicitamente satânico. Deixe-me explicar melhor. Não é explícito, por vezes, este entendimento ou esta sugestão, mas implicitamente ali estará a voz da serpente, pois Deus não pode participar, porque Cristo não pode entrar nesta sala de aula, porque as Escrituras devem ser reservadas para a congregação ou para o culto da igreja de seus pais. Aqui não, aqui nós vamos falar de ciência. Implicitamente, a voz da serpente está ali presente. Jesus disse o seguinte, Mateus 23, versículo 37. Mateus 23, versículo 37. Você deve amar ao Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. A pergunta, irmãos, é simples. Como as escolas seculares
podem promover o maior dos mandamentos quando propositalmente mantém Deus fora das mentes dos nossos filhos. A conta não fecha. Não há como fazer este tipo de soma e encontrar um resultado que seja proveitoso para a alma dos nossos filhos. Vou repetir. Como as escolas seculares podem promover o maior dos mandamentos quando propositalmente mantém Deus fora das mentes dos nossos filhos. Segunda razão, porque os cristãos não devem enviar suas crianças para escolas seculares, é que estas violam o primeiro mandamento pela adesão a uma filosofia educacional, na qual nenhuma religião deve ser favorecida acima da outra. Isso é muito sério. Cristãos não devem enviar suas crianças a escolas seculares, quer sejam públicas ou privadas, porque estas violam o primeiro mandamento da lei de Deus que diz: não terás outros deuses além de mim. E eles fazem isso pela adesão de uma filosofia educacional na qual nenhuma religião deve ser favorecida acima da outra. Em nossa nação, de muitas e diversas religiões, o establishment, a ordem ideológica, econômica, política e legal que constitui uma sociedade ou um Estado, no tocante à educação, acreditou que a melhor política era estabelecer uma forma de educação religiosamente neutra nas escolas, ou seja, neutralidade religiosa. É o que eles afirmam. Neutralidade religiosa é o que eles dizem, ou seja, as escolas não podem manifestar a sua religião, a não ser que, segundo a nossa Constituição, declaradamente sejam confessionais. Mas eu estou tratando aqui daquelas que se consideram seculares, ou seja, elas não adotam nenhuma forma ou expressão religiosa, elas afirmam, somos neutras. Entretanto, como a neutralidade religiosa é impossível, essas escolas seculares elas vão optar por uma forma de expressão religiosa. Pode ser o agnosticismo, pode ser o ateísmo, pode ser o humanismo secular, pode ser o naturalismo, todas estas crenças religiosas opostas ao cristianismo, ou ao teísmo cristão. Então, não existe neutralidade em nenhuma área da vida. Não existe neutralidade educacional, política, econômica, científica, não existe neutralidade religiosa. Esse é o ponto. De fato, muitos dentro do establishment educacional levantam a bandeira da neutralidade e justiça com o intuito de descristianizar as escolas no Brasil. Ingenuamente, muitos cristãos caem nessa conversa. São enganados por esta falácia da neutralidade religiosa. As escolas seculares, elas se recusam a confessar o nome de Cristo perante os homens. Elas ensinam por preceito e exemplo que Deus, Jesus e a Bíblia não têm nada a ver com a educação. Eu lembro do meu início de carreira na fé cristã, eu tinha 15 a 16 anos de idade, educado sempre em escolas seculares. E quando comecei então a caminhar na igreja presbiteriana, conheci ao Senhor Jesus Cristo, fui convertido pela graça de Jesus, eu não podia falar da minha fé em sala de aula sem ser interrompido pelo professor, que dizia que isso era algo meu, particular, que eu devia viver lá fora, mas que ali não era lugar para aquilo, ali era lugar para a ciência, ali era o lugar para se estudar disciplinas ou matérias de forma neutra. Mas era impossível deixar de ver o que cada professor acabava expressando como matéria de religião ou fé que ele mesmo confessava, sendo agnóstico ou ateísta, sendo naturalista, defendendo a teoria da evolução das espécies, ou sendo ele mesmo um marxista cultural, a sua expressão religiosa sempre esteve ali presente. Então, Gordon Clark, em sua obra Uma Filosofia Cristã da Educação, ele diz o seguinte a respeito disso. Eu vou citar aqui, abre aspas. Quanto Deus há de julgar o sistema escolar que lhe diz:
ó Deus, nós nem condenamos, nem afirmamos tua existência. E, ó Deus, nós nem obedecemos, nem desobedecemos teus mandamentos, nós somos estritamente neutros. Clarke continua e diz: vejo um problema com este ponto. O sistema escolar que ignora os ensinos de Deus aos seus pupilos, ignora a Deus. E isso não é neutralidade. Essa é a pior forma de antagonismo, porque considera Deus como sendo irrelevante e de nenhuma importância para o ser humano. Clarke então conclui: isto é ateísmo. Veja, a pior forma de antagonismo é quando uma instituição de ensino diz assim: nós somos estritamente neutros. Porque ignorar a Deus, a sua palavra, o seu Cristo, é ser antagônico àquilo que o Senhor diz deve fazer parte da vida de todos aqueles que procuram a luz. É o significado da palavra aluno no latim, alumni, aquele que não tem luz. O aluno é aquele que está à procura da luz, ele está em trevas. A ideia é, ele precisa sair da ignorância, ele precisa encontrar a verdade. E a pergunta é, onde podemos encontrar a verdade longe de Deus? Colocando ele, o seu Cristo e sua palavra fora da sala de aula? É impossível, meus queridos irmãos. Então, a consideração que Clarke faz, ela é muito interessante. Ela nos chama a atenção para essa importante reflexão. Ele vai nos mostrar que essa luta constante contra o espírito da nossa época, o que as pessoas tanto defendem, deve ser feita com fervorosa oração e ação, de lutar por uma verdadeira educação por nossos filhos, quer seja esta praticada em casa, ou quer seja ela organizada em uma congregação ou paróquia, estabelecendo-se um colégio confessional. Não podemos fugir e dizer que esta área é uma área que nós não podemos nos envolver. Esse é o ponto. Terceira razão, porque os pais cristãos não devem enviar suas crianças a escolas seculares, é que o propósito da educação dos filhos da aliança é promover a obediência a Jesus Cristo e sua lei. Por isso que a educação cristã é tão importante. A terceira razão é que os pais cristãos não devem enviar seus filhos a escolas seculares, porque o propósito da educação cristã é promover a obediência a Jesus Cristo e a sua lei. Pais crentes têm a responsabilidade, irmãos, de transmitir aos seus filhos uma visão distinta de mundo e da vida. A educação de uma criança no pacto deve ser permeada com a ética ou valores cristãos. Não pode ser diferente. Cada assunto deve ser ensinado de acordo com a visão de mundo cristã, ou seja, deve ter Cristo como centro de tudo e de todos. Paulo escreve sobre isso, observe, em 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5, o apóstolo Paulo escreve: porque as armas de nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para derrubar fortalezas, anulando sofismas e todo pensamento altivo que se exalta contra o conhecimento de Deus, levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Irmãos, nas escolas secularizadas, cada assunto e discussão é uma fortaleza, é uma muralha anticristão que precisa ser derrubada. Então, cada assunto que ensinamos deve ser segundo a cosmovisão cristã. É a visão de mundo que o crente tem, pautada, guiada pelo Evangelho. As escolas seculares ensinam que o homem evoluiu de uma pasta aquática, que nós somos originários de um girino ou de uma ameba. A Bíblia ensina que Deus criou todas as coisas ex nihilo, ou seja, a partir do nada, pelo poder da sua palavra, em 6 dias, literais. É apropriado para um pai cristão expor seu filho de 7 ou 8 anos de idade a um dogmático e organizado ataque contra a doutrina fundacional da criação? Eu já conversei com muitos pais e a ideia, a mentalidade é não, mas ele precisa ser um missionário na escola. Pensem comigo, um missionáriozinho de 5, 6, 7 anos de idade, enfrentando um professor já formado,
velho barbado, que está cheio de argumentos para destruir as convicções frágeis ainda iniciais da alma do seu filho. Isso é absurdo. O Senhor nunca nos ordenou fazer isso. O Senhor nunca nos mandou enviar crianças para pregar. A tarefa dos pregadores é dada aos ministros. A tarefa das testemunhas, dada a pessoas que são formadas, amadurecidas na igreja, para falar do amor de Cristo. A tarefa de pastoreio das famílias é responsabilidade dos pais. Os filhos precisam ser treinados. Eles não devem ser enviados para a morte. Essa é a ideia. Isso me faz me lembrar de uma das cruzadas que aconteceu na história. E uma delas foi trágica, porque ela foi chamada de Cruzada dos Meninos. Alguns religiosos acreditaram que enviando crianças nessa cruzada para lutar contra os mouros em Jerusalém, a pureza das crianças salvaria Jerusalém dos muçulmanos. O que aconteceu? Aquelas crianças foram levadas, era uma cruzada de crianças indo combater o mal. A maioria delas morreu, ou de fome ou de doenças, ou foram escravizadas pelo Islã. Esse foi o resultado. Eu não posso mandar filhos para a educação secular com o pensamento, o entendimento equivocado de que elas devem ser missionárias em uma sala de aula, enfrentando professores ou professoras já formados e treinados em arrancar a fé da alma dos nossos filhos. Essas escolas ensinam que a ética está evoluindo. Elas ensinam que a sociedade, ou a maioria, determina qual o comportamento aceitável. Hoje não é incomum que adolescentes, então, sob esta influência, comecem a considerar que não são aquelas pessoas que nós pensamos que são. Porque agora elas não se veem mais de acordo com a sua sexualidade, conforme Deus criou, porque elas foram influenciadas pelo comportamento aceitável. Ou então elas estão dizendo que não são nem mais masculinas ou femininas, mas são chamadas de não binárias. Essa é a ideia ou o pensamento secular na educação. Mas a Bíblia diz que a lei moral não é baseada na evolução de uma sociedade. A lei moral não se baseia naquilo que é determinado como um comportamento aceitável em nossa época. A lei moral é baseada na natureza de Deus e é imutável, absoluta e inegociável. Essas escolas seculares, elas ensinam que o homem é basicamente bom e que muitos maus comportamentos são o resultado de uma má genética, do meio social ou de doenças, alcoolismos, vício em drogas. Por exemplo, a figura do pedófilo, eles dizem, é um problema mental, é uma doença mental, a perversão sexual de alguém que é um abusador de crianças. A Bíblia ensina que o homem nasce culpado, que o homem está maculado pelo pecado e que cada transgressão da lei de Deus é má. Veja, essa visão de mundo, ela é chocante. Para a nossa época, ela é confrontadora. Eu pergunto, onde é que o seu filho vai aprender isso em uma escola que coloca Deus, Cristo e sua palavra fora da sala de aula? Escolas seculares identificam muitas atividades pecaminosas como permissivas e até mesmo virtuosas. Sexo antes do casamento, homossexualidade, feitiçaria, idolatria, rebelião contra os pais, tudo isso é visto como algo permissivo ou virtuoso. Elas também condenam veementemente muitas doutrinas fundamentais do cristianismo, tais como a reivindicação exclusiva de Cristo quanto a ser o único caminho, verdade e vida, a visão bíblica da família, a visão bíblica a respeito da sexualidade e assim por diante. Essas escolas não têm uma real base fundacional para ensinar ética. Somente a palavra de Deus, irmãos, dá sentido e razões lógicas do porquê fraude, roubo, estupro, imoralidade sexual e assassinato são errados. As escolas seculares esposam um humanismo secular, naturalista, pluralista, uma filosofia relativista anticristã que contradiz cada ponto fundamental da Escritura. Os pais, portanto, não podem simplesmente crer que os mandamentos bíblicos irão instilar em suas crianças
uma visão bíblica da vida e do mundo se eles colocarem seus filhos sob os cuidados do leão satânico da educação secular. Eles vão estar enviando seus filhos para a morte. Cada pensamento deve ser levado cativo à obediência de Cristo, não à obediência do Estado pagão. Cada pensamento deve ser levado cativo à obediência de Cristo, não à obediência do Estado pagão. Quarta razão por que os pais cristãos não devem enviar suas crianças a uma escola secular é que, segundo 1 Coríntios 15:33, as más conversações corrompem os bons costumes. A palavra traduzida como comunicação ou companhia, as más conversações ali, ou a má comunicação, pode também ser traduzida como as más companhias. Faz referência ao contato, à associação com o mal. É o que corrompe o procedimento, o comportamento dos nossos filhos. É totalmente irresponsável que eu, como pai, envie o meu filho a uma sociedade de professores que vão distorcer a sua mente, que vão pervertê-la. Veja, Godé fala o seguinte em seu comentário sobre esta passagem em 1 Coríntios. Abre aspas. A vida espiritual se extingue na atmosfera da sociedade carnal. Um certo tipo de intoxicação rapidamente sobrevém sobre aqueles que frequentam esta atmosfera. Fecha aspas. A vida espiritual, afirmou Godé, se extingue na atmosfera da sociedade carnal. As crianças são geralmente muito crédulas e suscetíveis para suportar a pressão e a influência de pessoas em posição de autoridade, isto é, professores. Uma criança do pacto em uma escola secular será assaltada de todos os lados por doutrinas demoníacas, disputas profanas, zombarias grosseiras, música satânica, exaltação da fornicação e rebelião, ódio às autoridades legítimas e toda sorte de tentações mortais. Parece assustador, irmãos, mas é verdade. Vocês têm acesso hoje às redes sociais. Vocês estão vendo o que tem acontecido nessas escolas cada vez mais de maneira terrível. O que estão fazendo até mesmo com os próprios professores. Professores que são crentes e que ainda dão aulas nessas escolas, sofrendo humilhações. Até mesmo os que não são, sendo desrespeitados. Situações terríveis em algumas escolas em que alunos usam drogas na presença de outros colegas, ou de que têm atitudes ou ações sexualmente pervertidas ou que deveriam ser vergonhosas na presença de outras pessoas. A situação parece que sensacionalista enquanto eu falo, mas ela é realista no tocante ao que vemos a sociedade brasileira fazer e os rumos que ela tem tomado. A questão é quantas crianças da aliança não têm suas mentes poluídas e sua moral corrompida em uma escola não cristã. É duro dizer, irmãos, multidões. Ou como uma vez uma filha de um pai crente, já adolescente, quando os pais notaram e tiraram ela dessa escola secular, era a melhor escola da cidade, referência em aprovação em vestibulares. Aquela mocinha estava angustiada, ela já não aguentava mais. Quando os pais perceberam e retiraram ela da escola, ela disse aos pais, o que é difícil dizer, mas os irmãos vão entender. Ela não conseguia mais olhar para uma banana sem fazer conotações obscenas por conta dos seus professores, o que eles ensinavam em sala de aula. Para vocês perceberem a seriedade. E quando nós achamos assim, isso é besteira, isso é exagero. A gente não precisa se preocupar tanto com isso. Não, irmãos, a situação ela é séria. E pais cristãos precisam ter muita atenção quanto a isso e fazer alguma coisa. Quinta razão, porque uma criança da aliança não deve frequentar uma escola secular, é que a educação de uma criança cristã deve ser sempre acompanhada por disciplina bíblica. Educação bíblica nunca é puramente um afazer intelectual. Não diz respeito apenas ao intelecto, mas a todas as áreas da criação ou da formação cristã na vida de um filho. A criança, então, deve ser sempre acompanhada com reprovação, correção,
admoestação verbal e correção física quando necessário. O fato de que as crianças precisam ser admoestadas, irmãos, pressupõe que elas violaram algum padrão ético e, portanto, precisam ser confrontadas verbalmente a respeito de seu mau comportamento ou fala. Pressupõe-se também que o objetivo de tal admoestação ou correção é o reconhecimento de que uma atitude errada foi tomada e uma mudança de comportamento no caminho correto precisa ser feita. Isto é, deve haver arrependimento que conduz a uma mudança no comportamento e na personalidade daquele que está sendo ensinado ou educado de forma certa. Este ponto levanta algumas questões com respeito às escolas seculares. Primeira questão, as escolas seculares incluem a disciplina na educação das crianças? Segundo, se as escolas seculares usarem a disciplina, será com base em quais critérios? É do conhecimento comum que a disciplina nas escolas seculares é muito frouxa, quando não é praticamente inexistente. E esse fato não deveria nos surpreender por 4 razões. Primeira delas, disciplinar fisicamente uma criança é considerado hoje como abuso de menores em nossa nação. Segundo, o comportamento rebelde, especialmente nos adolescentes, é considerado um aspecto normal e mesmo benéfico do crescimento. Pais, geralmente até mesmo nas igrejas, já tendo perdido o controle dos seus filhos adolescentes, então afirmam assim: é a fase, não é, pastor? Dá muito trabalho mesmo. Não. Se nós educarmos corretamente, nós vamos chegar nessa fase da vida dos nossos filhos e não teremos tantos problemas assim como infelizmente vemos em muitos lares onde os pais têm sido negligentes. Terceiro, as escolas seculares não estão realmente interessadas em instilar valores antiquados, mas estão interessadas primeiramente em produzir jovens que amem o Deus-Estado. Deve-se ter em mente que as escolas seculares, elas são um estabelecimento religioso do humanismo secular e sua principal tarefa não é a educação, mas a promoção dessa devoção ao Estado. Essa é uma razão, assim, muito clara. Quarto, muitos professores de escolas seculares não consideram o mau comportamento dos alunos como um problema ético, mas como um problema do meio social. Crianças mal criadas hoje são tratadas com Ritalina e quando as crianças e jovens cometem assassinato, frequentemente nos dizem que os tais foram vítimas da sociedade. Não há mais critério em tratar problemas ou enfermidades nos filhos. Essa é a verdade. Dá-se a solução da época e as respostas que as pessoas querem ouvir. Não existe mais critério em muita coisa, infelizmente. Contudo, irmãos, a razão principal por que os filhos de pais crentes não devem jamais frequentar uma escola secular é que a disciplina que é dada em uma escola secular não é baseada na ética bíblica, mas no humanismo secular. Então, os filhos de crentes que estão em uma escola secular irão receber repreensão, correção e castigo por seu comportamento piedoso e não impiedoso. Se eles começarem grupos de oração, por exemplo, se falarem de Cristo em sala de aula, testemunhando a outros, se falarem a verdade a respeito do sexo antes do casamento e da prática homossexual, se alertar a outros sobre as falsas religiões, aí sim eles vão ser repreendidos e castigados. Aí sim eles vão sofrer. E vão receber louvor se tiverem um discurso ímpio. Falas que aceitam e promovam a autonomia humana, o relativismo, a prática homossexual, a evolução, o politeísmo, o multiculturalismo, o feminismo, o estatismo, etc. A admoestação, então, irmão, satânica, que as crianças recebem nas escolas, ela tem um objetivo claro: promover uma mudança de comportamento na alma dos nossos filhos e desenvolver uma personalidade numa direção contrária a Deus, a Cristo e a sua palavra, ou seja, ensiná-las a serem anticristãs. Essa é a verdade. Além do mais, mesmo se uma escola secular ensinar ou administrar a disciplina a uma criança por algo que seja realmente antiético, como mentir, roubar, chamar palavrão, se envolver em brigas, eles, como uma espécie de polícia, não podem dar razões bíblicas para a disciplina, mas vão ter que se apoiar num pragmatismo, algum conceito de lealdade humana ou de desobediência ao Estado. Nunca será pela palavra de Deus. Dizer a uma criança, por exemplo, não minta porque você precisa ser um bom cidadão,
ou não roube porque você assim vai violar a fraternidade entre os homens, é totalmente diferente de uma instrução bíblica, quando um pai diz, não minta e não roube, porque tal comportamento é uma violação da lei moral de Deus e desagrada a Ele, o Senhor de toda a terra. Ou, João, você sabe que a Bíblia diz que os mentirosos não entrarão no reino dos céus? Que escola secular daria esse tipo de correção? A disciplina das escolas seculares, portanto, irmãos, é determinada em termos de sua utilidade para o Estado, ao invés de ser dada em termos do serviço bíblico e da busca pela glória de Deus. Qual é a conclusão de tudo isso? Eu quero encerrar essa palestra citando Rushduni, quando ele fala sobre o caráter messiânico da educação americana. Ele disse assim, embora ele fale da realidade do seu país, eu penso que a sua aplicabilidade ela é precisa para a realidade brasileira. Rushduni então diz o seguinte, vou citar aqui para vocês. Se a educação é, em qualquer sentido, uma preparação para a vida, então sua preocupação é religiosa. Vou repetir. Se a educação é, em qualquer sentido, uma preparação para a vida, então sua preocupação é religiosa. Se a educação é totalmente comprometida com a verdade, ela é novamente religiosa. Se a educação é vocacional, então se trata de chamado, um conceito basicamente religioso. Seria absurdo, continua Rushduni, reduzir a preparação para a vida, a verdade e a vocação a um significado exclusivamente religioso em qualquer sentido paroquial, mas é óbvio que estes e outros aspectos da adoração são inescapavelmente religiosos. Como observou Wirehead, a essência da educação é que é religiosa. Rushduni então cita Wirehead e ele diz assim, a essência da educação é que é religiosa. Ele então conclui dizendo, as escolas públicas ou estatais têm assim sido inescapavelmente religiosas. Sua fé comum tem sido descrita como compor os elementos providos por Rousseau, Thomas Jefferson, Augusto Comte. Religião civil, conclui ele, é uma boa designação para esta fé. A essência da educação, ela sempre será religiosa. E essa é uma importante conclusão, irmãos, para nós, para nos mostrar por que a educação cristã ela é tão importante. E você e eu precisamos refletir sobre isso hoje. Isso diz muito a respeito dos rumos da igreja para as futuras gerações. Isso diz muito porque uma geração completa tem dificuldades hoje de entender questões muito claras, até mesmo em decisões que precisa tomar quanto à escolha dos seus candidatos, pois não consegue fazer distinção, pois é sustentado em uma ética fraca, baseada em uma frase tão ruim como ele rouba, mas faz, ou todos defendem o aborto, ou todos roubam. Qual diferença há entre um e outro? Essas são questões, irmãos, que passam por uma formação e uma educação baseada na palavra de Deus. E lembre-se, as escolas públicas ou estatais têm assim sido inescapavelmente religiosas. Não se enganem, algum Deus pode ser o materialismo ou pode ser o naturalismo ou o ateísmo, algum Deus estará sendo ensinado para o seu filho, mas nunca o verdadeiro Deus e o verdadeiro Cristo. Isso me leva a pensar por que eu devo investir mais em educação. Eu devo orar para que o Senhor me mostre como educar o meu filho no caminho da vida, a importância da boa educação domiciliar. Ou, se eu estou em um contexto onde há uma boa escola cristã, de apoiar e de pensar também nesta segunda opção, pois não há uma terceira.
Não existe aquela em que eu então posso mandar o meu filho estudar em uma escola que é claramente ateísta. Deus nos ajude e nos abençoe nessa jornada, pois só faremos isso se crermos de uma vez por todas que é sim responsabilidade dos pais educar os seus filhos, não do Estado, não de instituições seculares e privadas. É sim responsabilidade dos pais e foi dada por Deus criar os seus filhos para que o adorem e o glorifiquem em todas as áreas da sua vida, não somente quando vem à igreja, mas em tudo o que fizerem e tudo para a glória de Deus.